Olá! Conheça a Bíblia Virtual, a Palavra de Deus num só lugar. Fique com a gente! Noé, a Arca da Esperança em tempos de corrupção. Velho Testamento. Gênesis capítulos 6 a 9. Num tempo em que a terra estava repleta de violência, injustiça e corrupção, Deus olhou para a humanidade e viu que o coração do homem estava inclinado continuamente para o mal. Esse período marcou um dos capítulos mais dramáticos da história bíblica, em que a justiça divina se manifestaria com força, mas também com misericórdia. No meio desse mundo corrompido, havia um homem justo, Noé. Quem foi Noé? Noé era descendente de Sete, filho de Lameque, e neto de Matusalém, que por sua vez era filho de Enoque, aquele que andou com Deus. Noé é descrito em Gênesis como homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e sobretudo como alguém que andava com Deus. Gênesis 6, 9. Em uma era de impiedade e idolatria, Noé se destacou por sua fé, obediência e caráter. O mundo antes do dilúvio. A civilização da época havia se desviado completamente do caminho divino. A Bíblia relata que os homens se entregavam à maldade, à violência e à depravação. Havia crueldade e destruição, e os princípios morais haviam sido abandonados. Diante dessa realidade, Deus declarou que destruiria toda a carne com um grande dilúvio, uma tempestade universal que purificaria a terra. Mas Deus não queria exterminar tudo. Ele escolheu um homem para preservar a criação, Noé. A construção da arca. Deus deu instruções precisas a Noé. Construir uma arca de madeira de cipreste, com compartimentos internos, revestida de betume por dentro e por fora, medindo cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Era uma estrutura colossal para a época. O maior projeto já entregue por Deus a um homem comum. Mesmo diante do escárnio das pessoas ao redor, Noé trabalhou por décadas na construção da arca, com fé inabalável. Esse ato, por si só, foi uma pregação silenciosa ao povo da época, um testemunho de que o juízo de Deus era iminente. O chamado dos animais. Quando chegou o tempo determinado, pares de cada espécie animal, macho e fêmea, começaram a se aproximar da arca. Também foram levados 7 pares dos animais puros, destinados ao sacrifício e alimentação. Era um sinal de que algo extraordinário estava para acontecer. Deus ordenou que Noé entrasse na arca com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. O tempo da advertência havia terminado. As portas da arca foram fechadas pelo próprio Deus. O dilúvio. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio caíram sobre a terra. Choveu por 40 dias e 40 noites. As fontes do abismo jorraram, e as comportas do céu se abriram. A terra foi coberta completamente pelas águas. Até os mais altos montes desapareceram. Tudo o que tinha fôlego de vida fora da arca pereceu. A arca, no entanto, flutuava com segurança, guardando o remanescente da criação. O dilúvio durou 150 dias, e só após esse tempo as águas começaram a baixar lentamente. A arca repousou sobre o Monte Ararate, e Noé esperou mais 40 dias, antes de abrir uma janela e soltar um corvo, que ia e voltava. Depois, soltou uma pomba, que voltou sem encontrar repouso. Na segunda tentativa, ela voltou trazendo no bico uma folha de oliveira, símbolo da esperança renovada. O recomeço. Ao final de aproximadamente 1 ano e 10 dias dentro da arca, Deus mandou Noé e sua família saírem. Assim, os animais também foram liberados para repovoar a terra. Noé, como primeiro gesto, ergueu um altar e ofereceu holocaustos a Deus, agradecendo por sua misericórdia. Deus então estabeleceu uma nova aliança com Noé e seus descendentes. Como sinal dessa promessa, colocou um arco-íris no céu, afirmando que jamais destruiria a terra com águas de um dilúvio novamente. A aliança eterna. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. O mundo começava uma nova fase,
uma nova oportunidade para a humanidade trilhar os caminhos da justiça. Noé se tornou o novo patriarca da humanidade, e seus filhos dariam origem aos diversos povos da terra. Contudo, a história mostra que, mesmo após o dilúvio, o pecado não desapareceu. A condição humana ainda precisava de redenção, algo que se cumpriria plenamente apenas séculos mais tarde. Um episódio final de fraqueza. Mesmo sendo um homem justo, Noé não era perfeito. Após o recomeço, plantou uma vinha, produziu vinho e embriagou-se. Esse momento expôs uma fragilidade humana e gerou um conflito entre seus filhos, que resultaria em profecias futuras, especialmente sobre a descendência de Cã. Esse episódio revela que, embora poupado por sua justiça, Noé também era sujeito às limitações humanas. A Bíblia não esconde os erros dos seus heróis, e isso só evidencia a necessidade contínua da graça divina. Noé na tradição bíblica. Noé é lembrado não apenas pela arca e pelo dilúvio, mas como símbolo de fé e obediência. No livro de Hebreus, ele é citado como exemplo de fé inabalável. Jesus também faz referência a Noé ao alertar sobre o fim dos tempos, dizendo que será como nos dias de Noé, em que as pessoas viviam despreocupadamente, até que veio o juízo. A história de Noé nos lembra que mesmo em tempos de decadência, é possível andar com Deus. Sua vida é um convite à obediência, perseverança e confiança em meio à adversidade. Conclusão: Noé representa mais que um personagem do passado. Ele é um símbolo de esperança, de recomeço e de aliança entre Deus e o ser humano. Através de sua obediência, o mundo foi preservado. Seu legado permanece até hoje como um testemunho da fidelidade divina. Próximo episódio: Abraão, o pai da fé. No próximo episódio da série Bíblia Virtual, vamos conhecer Abraão, o homem que foi chamado para deixar sua terra, sua parentela e confiar em Deus por um destino desconhecido. Um personagem central na formação do povo de Israel, cuja fé mudou o curso da história bíblica. Não perca! Olá! Conheça a Bíblia Virtual, a palavra de Deus num só lugar. Fique com a gente!